de abril, reavaliaríamos esta medida e determinaríamos o que iria acontecer relativamente ao terceiro período. Sei que esta é uma decisão aguardada com muita angústia e ansiedade e permitam-me por isso, e também pela sua importância, que a apresente e explique com maior detalhe. Tendo em conta a informação mais atual sobre a atual situação da pandemia, que nos foi disponibilizada a todos pela equipa científica que apoia a Direção-Geral de Saúde, tive ontem a oportunidade, que mais uma vez agradeço, de poder ouvir todos os partidos políticos representados na Assembleia da República e também de analisar a situação com o Sr. Presidente da República. Por sua vez, o Sr. Ministro da Educação teve a oportunidade de auscultar todos os parceiros educativos, dos pais aos professores e aos diretores de escola. Há 3 elementos fundamentais que quero destacar da avaliação que fazemos. Primeiro, este é um sacrifício que se justifica. A suspensão das atividades letivas presenciais nas escolas deu um contributo decisivo para travar o crescimento exponencial da pandemia e tem sido uma ajuda preciosa no trabalho notável que os profissionais de saúde têm feito no combate ao Covid-19. Segundo, parabéns à comunidade educativa. Com o esforço e a criatividade dos professores, o empenho dos alunos, o apoio das famílias e das escolas, a comunidade educativa reinventou os processos de aprendizagem à distância, com suporte em ferramentas digitais, por telefone ou até por correio, tendo conseguido concluir com sucesso o segundo período e o seu processo de avaliação. Terceiro, a prudência acima de tudo. Apesar do ritmo de desaceleração da pandemia, ainda não chegamos ao dia em que podemos começar a levantar as medidas de limitação de circulação e de afastamento social, o que só poderemos fazer, e sempre de modo progressivo e gradual, quando o risco de transmissão do vírus for controlável, sendo certo que a comunidade científica ainda não pode prever com suficiente precisão em que dia ou sequer em que semana o poderemos fazer com a segurança necessária. Apesar desta dúvida fundamental, o Governo tem o dever de decidir e os alunos, as suas famílias, os professores, os portugueses em geral, têm o direito a ver definido como decorrerá este último período, como se processará a avaliação e qual o calendário de conclusão do corrente ano letivo. Assim, este terceiro período iniciar-se-á como previsto no próximo dia 14, mas sem atividades letivas presenciais. No ensino básico, do 1º ao 9º ano inclusive, todo o terceiro período prosseguirá com o ensino à distância, que será agora reforçado com o apoio de emissão televisiva de conteúdos pedagógicos que complementarão, mas não substituirão, o trabalho que os professores vêm desenvolvendo com os seus alunos, de modo a ter o alcance mais universal possível. Estas emissões diárias serão transmitidas a partir do próximo dia 20 no canal RTP Memória, que é acessível não só por cabo ou satélite, mas também através da televisão digital terrestre. Sendo este um ano diferente, a avaliação no ensino básico será feita em cada escola pelos professores que melhor conhecem o conjunto do percurso educativo de cada aluno, sem provas de aferição e sem exames do 9º ano. Neste quadro, será naturalmente mantido, até ao final do ano letivo,
o regime especial de apoio às famílias com filhos menores de 12 anos. No que diz respeito ao ensino secundário, havendo menos oportunidades de recuperação futura e sendo anos decisivos para a conclusão de um já longo processo educativo, seja para acesso ao ensino superior, seja para ingressar na vida ativa, é particularmente importante que ainda possamos retomar as atividades letivas presenciais, tanto mais que é tal a diversidade de disciplinas que não podemos recorrer ao apoio da transmissão televisiva. Contudo, hoje ainda não é possível tomar essa decisão e iremos continuar a acompanhar a evolução da situação para podermos confirmar se e quando se iniciarão em segurança as aulas presenciais do 11º e do 12º anos. Para darmos tempo e não perdermos a oportunidade de ainda retomar estas atividades presenciais, o calendário de exames do 11º e do 12º anos é adiado, decorrendo a primeira fase entre os dias 6 e 23 de julho e a segunda fase entre 1 e 7 de setembro. Deste modo, a atividade letiva poderá estender-se até ao dia 26 de junho. Iremos assim trabalhar em dois planos. Aquilo que preferimos, de poder retomar parcialmente as aulas presenciais do 11º e do 12º ano durante o mês de maio, sem excluirmos um plano B, que teremos de prosseguir exclusivamente o ano letivo com ensino à distância, se a evolução da pandemia assim o exigir. Em qualquer caso, para assegurar o maior distanciamento social, o menor tempo de permanência na escola e a melhor higiene, as atividades letivas presenciais serão sempre muito limitadas. Primeiro, só abrangerão os alunos do 11º e do 12º anos, permanecendo os do 10º ano em regime de ensino à distância. Só haverá aulas presenciais para as das 22 disciplinas que são sujeitas a exame específico para o acesso ao ensino superior, continuando todas as outras disciplinas a serem ministradas à distância. As direções dos agrupamentos tomarão as medidas adequadas para que as aulas possam decorrer com o respeito das regras de distanciamento e de higienização adequadas. Até decisão expressa em contrário das autoridades de saúde, alunos, professores, trabalhadores não docentes, qualquer pessoa que frequente a escola terá de utilizar máscara de proteção no interior da escola, que será disponibilizada pelo Ministério da Educação. Apesar de todas estas medidas de precaução, devem ser dispensados do serviço presencial os docentes e outros trabalhadores que integrem algum grupo de risco e, respeitando a responsabilidade partilhada com as famílias, todas as faltas dos alunos são consideradas justificadas sem necessidade de qualquer requerimento ou atestado. Por fim, os alunos só realizarão os exames de que necessitam para o acesso ao ensino superior. A restante classificação será a nota interna de cada uma das escolas. Permitam-me também uma palavra final sobre a educação pré-escolar, que apesar de não integrar o ensino obrigatório, é fundamental no processo de desenvolvimento de todas as crianças e que não pode ser assegurada à distância. O que neste momento posso dizer aos pais e aos educadores
é que só poderemos retomar as atividades nos jardins de infância quando forem revistas as atuais regras de distanciamento, que naturalmente são impossíveis de cumprir em sala com crianças daquela faixa etária. É ainda prematuro definir um prazo seguro, ainda que indicativo, para podermos saber quando serão alteradas essas regras. Pelo contrário, este é mesmo o momento de nos impormos o maior rigor possível no cumprimento destas normas, sabendo que quanto mais determinados formos agora, mais cedo nos poderemos libertar destes constrangimentos. Nestes momentos difíceis e dolorosos, para os que sofrem a perda de pessoas queridas, padecem ou temem a doença, sentem já as consequências da crise económica, a clarificação do que vai decorrer, de como vai decorrer o terceiro período, é com todas as dificuldades que comporta uma mensagem de determinação e de confiança coletivas. A determinação e a confiança de que a interrupção das atividades letivas presenciais é um sacrifício necessário que está a ajudar toda a sociedade a vencer esta pandemia. A determinação e a confiança de que a comunidade educativa concluiu com sucesso o segundo período e vai prosseguir o processo de aprendizagem até ao final do ano letivo. A determinação e a confiança de que no próximo ano letivo temos que fazer um esforço acrescido de recuperação das aprendizagens. A determinação e a confiança de que cada aluno prosseguirá a sua formação não sofrendo prejuízos irreparáveis com a situação que vivemos. A determinação e a confiança de que não desistimos da educação, porque sabemos que só com a educação construímos o futuro e temos a confiança de que vamos construir esse futuro em conjunto. Período de perguntas, houve um sorteio prévio. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Queria-lhe perguntar se essas medidas que acabou de nos comunicar, se poderão ter algumas alterações, se pode ser mudado o seu ponto de vista e do Governo relativamente, por exemplo, ao ensino básico. Também queria saber qual é a data limite para que os alunos do secundário possam começar a ter aulas presenciais e se é hipótese também os alunos acabarem por não ter essas aulas, como é que seria então o plano B do Governo se isso acontecer? Muito obrigada. Ora bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, nós procuramos definir já o quadro de maior previsibilidade possível até ao final do ano. Quanto aos do ensino básico, a decisão está tomada e é definitiva. Não teremos aulas presenciais até ao final do ano, teremos ensino à distância, reforçaremos o ensino à distância com uma oferta televisiva para procurar suprir as desigualdades que sabemos acrescidas da não frequência da sala de aula. Não haverá provas de aferição, não haverá exames do nono ano e as regras do básico estão definidas. Quanto ao ensino secundário, o ensino secundário nós entendemos que é importante que possam existir, pelo menos para as 22 cadeiras que são objeto de avaliação específica para acesso ao ensino superior, que possam existir aulas presenciais. Neste momento, com a informação que dispomos, não estamos em condições de fixar uma data ainda como caráter indicativo. Para ganharmos tempo e margem para podermos decidir, alteramos o calendário de exames. Os exames decorrerão entre 6 e 23 de julho, a primeira época, o que nos permitirá estender a atividade letiva até 26 de junho. Quanto mais cedo as pudermos iniciar, mais podemos recuperar estas semanas que não tivemos atividades presenciais. Quanto mais tarde o podemos retomar, menos podemos retomar. O que eu diria é o seguinte, não há para nós uma data limite, porque se na pior das hipóteses só pudéssemos contar com 1 ou 2 semanas de aulas presenciais, quanto mais não seja para ter um período de dúvidas para os exames, já seria um ganho relativamente a não termos aulas presenciais. Se o mês de abril puder correr
como todos desejaríamos que pudesse correr. E no início de maio pudéssemos iniciar essas atividades, elas iniciassem nessa altura. Agora, há uma garantia que eu queria dar a todos os portugueses, e em particular aos alunos, às suas famílias, a todos aqueles que trabalham na escola, docentes ou não docentes, é que o Governo nunca tomará a decisão de iniciar as aulas presenciais se não tivermos condições de segurança para que essas aulas presenciais possam ter lugar. Mais uma questão. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Eu queria perguntar em relação à avaliação do ensino básico, sabendo que vai ser mantido como o ensino à distância e também através de recursos educativos transmitidos na televisão, se as notas do terceiro período são aquelas que foram atribuídas no segundo ou se há aqui alguma margem para alterar classificações, seja para cima, seja para baixo. Por exemplo, um aluno que está em condições de transitar, se há alguma hipótese de vir a reprovar no final do ano letivo nestas circunstâncias excepcionais. Também já agora queria perguntar se as orientações para o pré-escolar se aplicam também às creches e se haverá sempre esse cuidado de não permitir a reabertura de creches enquanto as orientações da DGS se mantiverem para o tal distanciamento social, que é muito difícil de controlar nas crianças. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar claro duas coisas. O ano letivo não acabou, o terceiro período vai iniciar, vai decorrer e vai concluir-se com avaliação. Vamos ter avaliação do terceiro período. Significa isto que, mesmo à distância, a avaliação vai existir e que, naturalmente, os docentes irão ter em conta o conjunto do percurso educativo dos alunos, irão seguramente ter em conta na sua avaliação que o acesso, designadamente ao ensino à distância por vias digitais, não é igual para todos os alunos e que, naturalmente, valorizarão todo o esforço de recuperação relativamente a percursos de menor classificação nos períodos anteriores, mas não deixarão de ponderar, designadamente em matéria de decisões de retenção ou não retenção, as condições muito especiais em que o terceiro período decorrerá para os alunos do ensino básico que terão o ensino à distância. Quanto às creches, como sabe, a decisão de hoje teve a ver com o sistema educativo. As creches não integram o sistema educativo. Quanto às creches, tal como um conjunto múltiplo de outras atividades, vão estando sujeitas às decisões e à avaliação que formos fazendo, em geral. As condições de mobilidade dentro das creches são, apesar de tudo, distintas da da educação pré-escolar, onde obviamente entre os 3 e os 6 anos as crianças movem-se mais e com uma irrequietude própria daquela idade. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Gostava de lhe perguntar sobre os apoios às famílias, se as regras se vão manter. Em relação aos ATLs, se admite que possam funcionar durante o período do verão e perguntar-lhe também em relação ao ensino privado, se estas regras que anunciou para as escolas públicas se vigorarão também. Obrigado. Bom, as regras são para todo o sistema educativo, público ou privado. Os apoios às famílias manter-se-ão exatamente nos mesmos termos que existiram até ao longo deste período para as famílias com crianças com menos de 12 anos e quanto ao funcionamento dos ATLs como de qualquer outra atividade durante o verão, nós teremos que ir acompanhando a evolução desta situação de pandemia, para a qual, como tenho dito, nós temos sempre a mesma atitude, desejar o melhor, estar preparado para o pior. Se o melhor acontecer, seguramente as atividades reabrirão, se o melhor não acontecer, temos de estar preparados para o pior cenário. Ainda há mais 2 perguntas presenciais e 5 perguntas da Agência Lusa. Perguntava-lhe duas coisas. Antes de mais, quando é que a questão do ensino à distância pela televisão vai estar disponível? Se já há uma data previsível, como é que vai funcionar em termos de grelhas para as famílias saberem? E também lhe perguntava sobre os alunos com necessidades educativas especiais, se vai haver algum plano especial para esses alunos, uma vez que estão numa situação de particular exceção. Obrigada. Bom, relativamente às crianças com necessidades educativas especiais, já há um plano específico definido pelo Ministério da Educação e que está em curso. Quanto ao ensino à distância, através
da televisão. Ele iniciar-se-á, como eu disse, no dia 20. Utilizaremos para efeito o canal da RTP Memória, porque é acessível não só por cabo, pelo satélite, mas também através da televisão digital terrestre, sem necessitar de haver a ressintonização do sinal e, portanto, é o mais acessível, mais prático e que menos problemas colocará. Nós teremos atividades letivas todos os dias úteis da semana, de segunda a sexta, por blocos de 2 anos, começando de manhã, sucessivamente no primeiro ano, até chegar ao nono ano, mais ao fim da tarde. Haverá também, queria dizer, um conjunto de atividades de apoio pedagógico para as crianças do pré-escolar na RTP2, mas tem obviamente uma natureza distinta desta programação de conteúdos pedagógicos estruturados através do canal RTP Memória, cuja emissão se iniciará no próximo dia 20. Ainda mais uma pergunta nesta sala de conferências de imprensa improvisada. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Eunice Lourenço, da Rádio Renascença. Peço desculpa, mas vou desviar-me um bocadinho do assunto desta conferência de imprensa. Em primeiro lugar, gostava de saber se tem alguma avaliação já possível deste primeiro dia de confinamento municipal, chamemos-lhe assim, ou se acha que os portugueses estão a aligeirar um bocadinho as suas contingências. E depois, queria perguntar em relação aos equipamentos médicos, seja ventiladores, seja outro tipo de material. O bastonário da Ordem dos Médicos diz que não há clareza na sua distribuição. O Sr. Primeiro-Ministro tinha já dito que é preciso retirar lições de 2017, sobretudo no que diz respeito à distribuição de donativos. E eu queria lhe perguntar se há uma gestão integrada tanto das compras como dos donativos e como clarificar essa gestão. Obrigada. Bom, se não se importa, eu não gostaria de me desviar do tema desta declaração, mas não gostaria de deixar de sublinhar que não tenho ainda nenhuma informação sobre como está a decorrer. Tenho a esperança e a confiança que os portugueses percebem bem que este esforço acrescido que é pedido nestes 5 dias é particularmente importante para a evolução do resto do mês. Tudo o que acontecer agora refletir-se-á nos dados que vamos ter daqui a 15 dias e se nós queremos acelerar este processo, limitar ao máximo os constrangimentos, temos agora de nos aplicar com toda a determinação. Quanto à questão dos apoios e dos equipamentos, nós respondemos única e exclusivamente pelos equipamentos que adquirimos para o Serviço Nacional de Saúde e distribuímos ao Serviço Nacional de Saúde. Não podemos responder por aquilo que são os mais diversos movimentos de iniciativa espontânea que se têm desenvolvido sobre a distribuição de equipamentos com base em donativos por parte de terceiros. Agora, as perguntas através de videoconferência. Observador. Ouvir-me? Sim, sim. Rita Tavares, do Observador. Eu queria fazer aqui algumas perguntas sobre a avaliação e os exames nacionais do 12º ano, do 11º e 12º anos, aliás, que são anos que vão manter as aulas e provavelmente até presenciais em maio. Como é que serão feitos esses exames? Há medidas especiais a serem pensadas para que esses exames sejam feitos respeitando as regras necessárias de distanciamento social ou as que venham a ser necessárias nessa altura? Imagino que o Governo já tenha um plano sobre isso. Queria também perceber como é que se vai acautelar situações de abandono escolar, tendo em conta que há faltas justificadas para as aulas presenciais. As aulas não presenciais, como é que será aferido a presença, não é? A presença não física dos alunos nas aulas e também se a avaliação que vai ser feita do ensino básico vai ter algum regime especial, ou seja, em termos de rigor, ontem o líder do PSD falava num rigor diferente. É isso que o Governo está a perspectivar nesta altura? Boa tarde. Em primeiro lugar, relativamente aos exames do 11º e do 12º ano, a primeira fase só terá lugar entre 6 e 23 de julho e, portanto, temos ainda mais de 2 meses quase 3 meses
para podermos ver como vai evoluir a situação. Para a realização dos exames, no pior dos cenários, teremos sempre condições de os realizar com as maiores regras de afastamento social, nem que se tenham que realizar fora do espaço da escola, requisitando pavilhões, outros espaços, o que for necessário para que os exames possam decorrer com todo o distanciamento. Portanto, esse problema não está em causa e é muito importante para as famílias e para os alunos terem já uma noção precisa e clara de quais são os calendários de exames. Primeira fase, 6 a 23 de julho, segunda fase, 1 a 7 de setembro. Segundo lugar, esses exames, como sabe, o processo de elaboração de exames é longo, os exames verdadeiramente estão feitos, e aquilo que terá de ser feito para assegurar a maior equidade possível entre todos os alunos é ter em conta que, fruto da autonomia, a distribuição das diferentes matérias ao longo do ano letivo não é idêntica em todas as escolas. E por isso é que quando muitas vezes ouvimos pessoas dizerem: bom, mas isto é simples, retira-se a matéria do terceiro período, isso já não é como antigamente, onde havia a matéria do primeiro, do segundo e do terceiro período. Hoje as matérias podem se distribuir diferentemente ao longo do ano, de acordo com as opções pedagógicas de cada escola. Ora, o que isto significa é que nós temos de garantir que todos os alunos tenham as mesmas condições de equidade, independentemente de uma determinada matéria ter sido dada presencialmente no primeiro período ou não presencialmente no terceiro período. Portanto, o que vai ser possível é haver no conjunto de blocos de matérias constantes de cada exame a possibilidade dos alunos poderem optar por não responder a um X número de perguntas, havendo um número fixo de perguntas que é obrigatório para todos. Relativamente às condições de exigência, quer para as aulas, quer para as cadeiras que são objeto de avaliação interna, quer para o ensino básico, essas condições de exigência mantêm-se. O ensino à distância não significa ausência de ensino, não significa o desaparecimento da escola, significa que a escola prossegue agora de uma forma diferente, tendo em conta as condições extraordinárias que estamos neste momento a viver. E aquilo que nós temos verificado, que pudemos verificar nas 2 semanas de atividades letivas não presenciais, é que houve uma capacidade extraordinária de adaptação da generalidade da comunidade educativa a esta nova situação, com uma grande criatividade por parte dos professores, um grande empenho por parte dos alunos, um apoio das famílias e das escolas, embora, sabemos bem, que acentuando as condições de desigualdade pré-existentes, quer por dificuldade de acesso a redes ou equipamentos tecnológicos digitais por parte de algumas famílias, quer pela desigualdade que resulta do afastamento da escola. E foi para procurar, aliás, mitigar essas condições de desigualdade pré-existentes que fizemos o esforço de colocar, a partir do próximo dia 20, uma oferta integral de conteúdos pedagógicos para todo o ensino básico, para procurar diminuir esse gap de desigualdade. Agora, ninguém tenha ilusões que não será possível, com mais ou menos apoio televisivo, com mais ou menos difusão do processo digital, que o ensino à distância seja idêntico ao ensino presencial. Essa é uma diferença que persistirá e nós temos que viver com ela nas atuais circunstâncias, minorando o impacto que isso possa ter, quer no processo educativo em curso, sendo certo que o próximo ano letivo vai seguramente exigir de todos um esforço acrescido para a recuperação das aprendizagens. Jornal de Notícias. Por videoconferência. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria confirmar se a questão do distanciamento, as regras que vão garantir o distanciamento entre os alunos nas salas de aulas, se significa que as turmas irão ser divididas em grupos. E sendo assim, se o Governo admite a necessidade de ter de contratar mais professores, não só por causa dessa divisão, como também pelo facto de os professores que estão integrados em grupos de risco não regressarem de imediato às aulas presenciais. Depois, perguntar como é que os alunos do ensino profissional, a quem só falta concluir os estágios profissionais, vão concluir os seus cursos. Muito bem.
Relativamente às normas de distanciamento, elas terão que ser definidas pelos agrupamentos em função das condições específicas do próprio agrupamento e da própria escola. Em situações onde existem agrupamentos educativos integrais, ou seja, onde as escolas do ensino secundário estão também no mesmo espaço físico ou na proximidade do mesmo espaço físico de outros estabelecimentos de ensino, não havendo atividades presenciais dos outros níveis de ensino, o espaço para o distanciamento social aumenta significativamente. Em segundo lugar, como só há aulas presenciais, não das 78 disciplinas, mas das 22 disciplinas que são sujeitas a exame, isso significa que vamos ter menos pessoas na escola e menos tempo de pessoas na escola, o que permite também uma gestão do espaço diferenciado. Obviamente, as soluções terão que depender de escola para escola e estaremos em diálogo permanente com os diferentes agrupamentos para assegurar o cumprimento das melhores regras de segurança, com aproveitamento pleno de todo o corpo docente que está disponível e também, se necessário, evidentemente, com recurso a novos recursos, se justificar e for necessário. Ainda agradeço a questão que me coloca sobre o ensino profissional e estendo também ao ensino artístico, para dizer que, obviamente, o seu processo de avaliação tem que ser adaptado às presentes circunstâncias, designadamente as apresentações das PAPs, que terão que ser feitas também necessariamente com grande probabilidade à distância, ou a partir do local da residência, ou do posto do local de trabalho, ou a partir da escola, tendo um professor distanciado, enfim, de acordo com a circunstância específica de cada uma das escolas e de cada uma das PAPs em concreto. Mais uma pergunta? TSF. Boa tarde a todos. Eu iria perguntar-lhe, ainda hoje o secretário-geral da FENPROF defendia mudanças no acesso ao ensino superior. Existe alguma possibilidade de, apesar dos alunos terem estas épocas de exames já previstas e realizarem exames em todas as disciplinas, a todas as disciplinas que lhes permitem um acesso, pode haver uma mudança de regras, por exemplo, na contabilização, no valor que estes exames possam ter para a avaliação final? Outra questão que eu gostava de colocar tem a ver com a coesão. Quando decretou este segundo estado de emergência, o Presidente da República voltava a falar na união de todos, incluindo de todos os partidos políticos. Ainda ontem na Assembleia da República se percebeu uma divisão muito óbvia, por exemplo, em relação à questão dos reclusos e das prisões. Acredita que estas decisões em relação à educação têm essa unanimidade? E em relação ao resto, existe a possibilidade de um terceiro estado de emergência? Sente esse respaldo dos outros partidos políticos ainda? Bom, são três questões. Em primeiro lugar, e quando damos as mudanças das regras, nós não podemos mudar as regras a meio do percurso. Eu chamo a atenção que os alunos que estão atualmente no 12º ano ou tiveram disciplinas trianuais, dos quais já fizeram em ensino presencial 8 dos 9 trimestres, ou bianuais, onde já fizeram em ensino presencial 5 dos 6 trimestres que tinham que fazer, e, portanto, nós temos que respeitar o esforço que os alunos já fizeram, o trabalho que já foi realizado e que não podemos deitar fora esse trabalho. E, portanto, temos que conseguir mitigar os efeitos que esta situação tem, procurando assegurar as melhores condições de igualdade para todos. E também, e é também por isso, que neste momento não é o momento de mudar as regras. É o momento de criar as melhores condições para que todos estejam nas melhores condições possíveis para cumprir as mesmas regras de acesso ao ensino superior. Foi por isso que limitámos as aulas, o esforço, ou melhor, temos no nosso objetivo de conseguir ainda este ano letivo ter aulas presenciais, as concentrarmos precisamente nas 22 disciplinas que
são objeto de exame específico para acesso ao ensino superior, de forma a criar, e também que, como expliquei ainda há pouco, podermos nos exames criar blocos de opção, de forma a que todos os alunos possam ter as melhores condições de equidade, tendo em conta que as diferentes matérias não são lecionadas na mesma escola, exatamente no mesmo período. Eu creio que Portugal tem-se distinguido, aliás, de uma forma notável, com a enorme maturidade que o sistema político tem revelado na gestão desta crise e a capacidade de unidade nacional e de união de todos em torno do esforço comum, e que só em comum pode ser vencido esta pandemia. Isso não implica, obviamente, que haja unanimidade de todos relativamente a todas as matérias, nem que a oposição deixe de ser a oposição ao Governo, nem que o Governo deixe de executar o seu programa. Temos que fazer um esforço, obviamente, de consensualização, e tem sido muito grande esse esforço. Designadamente sobre esta matéria, tal como em março tive a oportunidade de ouvir todos os partidos políticos, antes de anunciar a decisão do Governo de suspensão das atividades relativas presenciais, também ainda ontem tive a oportunidade de ouvir todos os partidos políticos representados na Assembleia da República, todos tiveram a oportunidade de dizer publicamente o que é que pensavam e creio que relativamente às decisões que hoje aqui anunciamos não haverá nenhuma divergência quanto a nenhum aspecto essencial. Mas seguramente poderá haver aqui ou ali alguma preferência por uma outra medida ou que as coisas podem ser de uma ou de outra forma, mas da interpretação que eu faço das conversas que com todos mantive ontem, não creio que haja nenhuma divergência de fundo relativamente a qualquer uma destas decisões, que são decisões, como todos sabemos, não são as ideais, não são as ótimas, são as decisões que temos que tomar num quadro de contingência muito específico que estamos a viver. SAP 24. Boa tarde a todos. Se considerarmos que de facto haverá desigualdades, como reconheceu no ensino que se pode fazer à distância, está em cima da mesa a possibilidade de não haver chumbos este ano. Perguntava-lhe também quem é que está responsável por preparar os conteúdos da Desculpe, eu estou a ouvir muito mal. Eu vou repetir então, estão a ouvir melhor agora? Agora estou a ouvir melhor. Ok, perfeito. Então, a primeira pergunta era, considerando que haverá desigualdades, como reconheceu, no ensino que se pode fazer à distância, se está em cima da mesa a possibilidade de não haver chumbos este ano. Perguntava-lhe também quem é que está responsável pela criação dos conteúdos da telescola e, por fim, se há uma estimativa de quanto é que irá custar esta adaptação do ensino, nomeadamente com a telescola, com professores a trabalhar num período do ano que já seria de férias. Muito bem, quanto à primeira questão, vamos ver, ninguém melhor que os professores conhece os seus alunos e o conjunto do seu percurso educativo. E quando optámos por não ter provas de aferição nem exames do 9º ano, foi precisamente porque sabemos que o ensino à distância não significa o mesmo para todos os alunos. E que quem melhor pode ter em conta no processo de avaliação essas especificidades é precisamente quem os conhece melhor, que é quem? É quem com eles tem trabalhado ao longo de todo o ano letivo e porventura até em anos letivos anteriores. E portanto as escolas que têm o registro do percurso educativo, o professor que pelo menos trabalhou presencialmente praticamente 2 períodos letivos com aqueles alunos, está em melhores condições de qualquer um de nós ou qualquer outra pessoa para poder avaliar aquele aluno em específico e ter em conta aquilo que foi efetivamente uma má evolução ou uma evolução condicionada pelo facto das aulas serem desenvolvidas à distância. Agora, avaliação significa avaliação e, portanto, a avaliação permite aprovação, mas também permite retenção. Aquilo que estamos certos é que qualquer professor, no processo no momento de decidir da retenção ou da não retenção, terá em conta um conjunto vasto de fatores, designadamente também a especificidade, como tem decorrido estas semanas do processo educativo. Mas acho que temos todas as boas razões para confiar integralmente na capacidade dos nossos professores para avaliarem os seus alunos. Quanto ao desenvolvimento destes conteúdos educativos, tendo vindo a ser desenvolvido colaborativamente
a partir do Ministério da Educação, com um conjunto de estabelecimentos de ensino, com um conjunto de docentes, e neste momento ainda não estamos em condições de estimar a totalidade do custo, mas estamos a trabalhar ativamente para que possa ter a melhor qualidade possível e temos contado com o inestimável apoio da Rádio e Televisão Portuguesa para alcançar esse objetivo. A última, negócios. Boa tarde, Filomena Lança, do Jornal de Negócios. Eu gostaria de saber se os blocos que vão ser transmitidos através da televisão se vão abranger diariamente todos os anos e também se estarão cobertas todas as disciplinas ou apenas as disciplinas mais essenciais. Gostaria ainda de perguntar... Ou disciplinas que, desculpe? Essenciais, consideradas essenciais. A educação física, por exemplo, a educação visual também estarão ou não previstas? Sim, serão também disponibilizadas todas as matérias, sim. Sim. Pronto. Gostava também de aproveitar para lhe perguntar, até agora, qual é que é o esforço orçamental que as medidas decididas pelo Governo para reagir à situação de pandemia já representam? Ou seja, em valores absolutos, quanto é que valem já essas medidas? Bom, desculpe lá, mas a última pergunta não consegui ouvir de todo. Peço desculpa, o som se calhar não está muito bom. Vou repetir então. Eu gostaria de saber, até agora, qual é o esforço orçamental que as medidas decididas pelo Governo para reagir à pandemia já representam. Ou seja, em valores absolutos, quanto é que valem já essas medidas? Sim. Bom, esta sua última pergunta eu não vou responder porque não tenho aqui os dados concretos e nada pior neste momento do que darmos dados incertos. Relativamente às outras questões, sim, vai abranger todos os anos, portanto a oferta televisiva vai abranger todos os anos do ensino básico, do primeiro ao nono, todos os anos. Haverá blocos de 2 em 2 anos ao longo de todo o dia e abrangerá o conjunto das matérias. Há um dado que eu repito que é muito importante. Hoje em dia, fruto da autonomia das escolas e da autonomia pedagógica, a sequenciação das matérias ao longo do ano letivo muda, diverge de escola para escola. E, portanto, obviamente, quando há uma transmissão comum através da televisão, nós temos que fazer a transmissão para o universo em conjunto, sem poder ter em conta a especificidade do ponto das matérias que já foram ou não foram estudadas por este ou por aquele aluno. É por isso que insistimos que esta oferta por via televisiva é complementar, mas não substitui o trabalho que os professores têm vindo a desenvolver com os alunos e que é essencial que continuem a desenvolver com os alunos. Porque como sabemos, há alunos que já estudaram certa matéria que o professor optou por dar ou no segundo período ou no primeiro período e que outros só vão agora estudar na sua escola no terceiro período, enquanto que obviamente a televisão não pode fazer esta distinção. Portanto, a televisão vai transmitir as ofertas pedagógicas em largo espectro, mas depois o trabalho específico, esse tem que ser feito por cada professor, diretamente com os seus alunos, como fizeram ao longo destas 2 primeiras semanas de interrupção, e que por isso esta oferta televisiva é complementar, mas não substitui o trabalho direto dos professores com os seus alunos. Aqui a abertura do Primeiro-Ministro para mais umas perguntas. O que é que acontece aos pais com filhos de idade superior a 12 anos que vão ter de ficar em casa sem subsídio? Se esse tempo já haverá normalidade? Vamos lá ver, eu acho que a pior coisa que nós podemos fazer é pôr-nos a adivinhar o futuro da evolução desta pandemia. O que é que todos desejamos? Que ela acabe amanhã. Há uma coisa que sabemos, não vai acabar amanhã. E, portanto, nós temos que ir acompanhando dia a dia qual é a evolução, ouvindo o que os cientistas nos têm a dizer sobre o que é previsível e do que eles próprios podem prever relativamente à evolução, sendo que a sua própria capacidade de previsão é fortemente condicionada pelo facto de estarmos por um vírus que é novo e, portanto, eles ainda não o conhecem, que
não sabem, podem ter, não têm ainda certezas de como é que o próprio vírus se comporta. Por exemplo, um fator tão simples como a alteração do clima. E, portanto, nós temos que ir projetando a nossa vida, as nossas medidas, tendo em conta esse fator de incerteza. O que é que nós sabemos? Sabemos que no dia em que, 12 de março, em que anunciei que as escolas fechariam no dia 16, nós estamos numa tendência de crescimento exponencial, a crescer cerca de 40% ao dia. Sabemos que, felizmente, estas medidas, as outras medidas que foram adotadas, designadamente no quadro do estado de emergência, permitiram afastar-nos do crescimento exponencial, ir diminuindo o ritmo de crescimento diário e sabemos que pelo menos estamos há 3 dias com um ritmo de crescimento na casa dos 6%. Seguramente, alguns otimistas antecipam que chegamos ao famoso Planalto e que depois, e que tendo atingido este nível, a partir daqui, se nos continuarmos a manter disciplinados e determinados, o caminho será mais lento ou mais rápido para irmos descendo do Planalto até ao sopé. Outros, mais pessimistas, dirão o estar não é seguro que já tenhamos atingido o tal Planalto. Eu aqui, nesta matéria, limito-me a ser realista. Vou vendo os números dia a dia, vou acompanhando, desejando sempre o melhor, preparando-me sempre ao pior. O que é que eu digo, o que é que nós dizemos aos pais? O que dizemos aos pais é o seguinte: este apoio que foi criado às famílias é um apoio extraordinário que não existia. Nós tínhamos 2 tipos de apoio. Tínhamos o apoio à situação de baixa do próprio, ou a situação de apoio familiar que estivesse doente. Esse apoio, até o Orçamento de Estado que entrou em vigor no passado dia 1, melhorou significativamente, passando a pagar a 100% esse apoio a familiar doente. Agora, esta situação é uma situação nova, em que as crianças, felizmente a maioria, não estão doentes, estão impedidas de ir à escola porque a escola está fechada e, portanto, muitas famílias têm dificuldade na gestão dos seus filhos. Ou porque não os podem pôr nos avós, porque os avós, em princípio, são um grupo de risco, ou porque têm o recurso aos ATLs fechados, ou têm outras dificuldades de gestão. E é precisamente compreendendo esta especificidade desta situação que nós criamos um apoio extraordinário que não existia e que é necessariamente limitado, em partilhando com a entidade patronal para assegurar 2/3 do vencimento do trabalhador que tem que ficar em casa para tomar conta dos filhos menores de 12 anos. É a situação que não é ideal, claro que não é ideal, é uma medida excepcional, extraordinária para um momento e uma circunstância também ela própria extraordinária e excepcional. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me aproveitar esta oportunidade, porque, de facto, chovem as perguntas, as pessoas aproveitam a nossa presença aqui para o questionar. De que forma vai ser feito o ensino à distância para os alunos do secundário, enquanto não existirem as aulas presenciais? Há casos de alunos que não dispõem de computador nem ligação à internet. Se os exames vão ser presenciais ou não, se também... Para isso alunos, apontar que já são muitas perguntas. Estou quase a terminar. Se os alunos do 11º ano terão aulas presenciais a todas as disciplinas de exame ou apenas àquelas para os exames onde estão inscritos? E para finalizar, se vai continuar a haver pagamento das creches mesmo mantendo-se o encerramento? Obrigado mais uma vez. Bem. Ora bem, eu creio que o Sr. Ministro da Educação irá aos telejornais hoje e, portanto, terão muitas perguntas mais por menor para fazer. Relativamente às questões que colocou, primeiro, as aulas, os alunos irão às aulas de todas aquelas 22 disciplinas que são sujeitas a exame, Em segundo lugar... O ensino à distância... Sobre o ensino à distância no ensino secundário, vai ter que prosseguir através dos meios digitais. Nós sabemos que a desigualdade digital no secundário é bastante menor do que é no ensino básico. Sabemos, por outro lado, que com 78 disciplinas
é impossível assegurar uma oferta televisiva porque não há espectro de canais suficientes para que isso seja possível e, portanto, o esforço que estamos a fazer é um duplo. Primeiro, o compromisso, estou em condições de assumir, de no início do próximo ano letivo, aconteça o que acontecer, nós termos assegurado a universalidade do acesso às plataformas digitais, quer em rede, quer em equipamentos, para todos os alunos do básico e do secundário. Um esforço que está a ser feito, mas que não será seguramente universal, para poder apoiar os alunos do secundário que não têm equipamentos necessários ou que não têm acesso à rede, para poderem ter a melhor qualidade possível do ensino à distância. E havia uma terceira pergunta? Se as creches vão continuar a ser pagas apesar de estarem fechadas? Bom, isso é uma matéria que obviamente tem a ver entre o próprio e os proprietários das creches. Aqui está. Muito obrigado. As explicações de António Costa sobre a eventual reabertura das escolas para concluir o terceiro período. Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, dará mais explicações ao longo do dia.